Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pré-ENEM Digital, sejam bem-vindos à nossa sala de aula de filosofia. Hoje nós temos aqui mais algumas reflexões muito importantes no período da filosofia fundamental até o atual momento. Então a gente vai falar hoje sobre a filosofia medieval, né? Ou seja, a filosofia que surgiu na Idade Média e, de certa forma, influenciou todo o medievo. Essa filosofia está dividida em dois períodos, a patrística e a escolástica. Nós vamos ver cada um desses períodos, os principais pensadores, principais filósofos, seus principais conceitos e as implicações, influências também. Muito importante você ficar ligado aí na nossa aula de hoje, porque eu tenho certeza que você vai mandar muito bem no Enem. Vamos lá. Nosso objetivo, então, é compreender um pouquinho, né, a filosofia medieval, compreender a patrística e compreender a escolástica. Vamos falar sobre a razão, a união, né, na verdade, que aconteceu na filosofia medieval entre a fé e a razão. O que aconteceu? Que, de repente, a filosofia que sempre prezou pela questão da racionalidade, de repente o elemento religioso adentra na filosofia de novo. Vamos perceber isso também. E, claro, o contexto histórico nos ajuda a entender isso. O principal pensador, né, da patrística, o Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, e vamos ver também, pensar aqui um pouquinho, pelo menos de maneira introdutória, o principal pensador da escolástica, que é o São Tomás de Aquino, grande pensador também desse período. Então, gente, a filosofia medieval ela tem algumas características, e a gente vai apontar alguma delas agora. Na última aula a gente falou um pouquinho sobre o helenismo, vocês lembram? Então nós tínhamos 4 correntes filosóficas muito importantes, mas um dado que a gente não pode esquecer. Entre esse período helenístico, que ele durou, né, lá do ano 330 lá, antes de Cristo, até a conquista do Império Romano. Então, olha só, a gente percebe que entre esse período helênico, mais ou menos aí, né, no meio desse helenismo todo, que foi um paradigma também cultural muito importante, uma religião, ela surge na região da Palestina, uma religião, e essa religião começa a avançar primeiro no Oriente, depois vai em direção à Europa, chegando na Itália, que era o coração do Império Romano, na cidade de Roma. Então vejam só de que religião nós estamos falando, do cristianismo. Então o cristianismo surge na Palestina, né, expande ali naquela região, depois atravessa para o leste europeu e vai conquistando adeptos no mundo afora. Essa religião ela vai se expandindo a ponto de se tornar uma religião com muitos adeptos no Império Romano. E há algumas controvérsias com relação ao momento em que a religião se torna a religião oficial, mas que a gente sabe que ela foi uma religião perseguida, de repente ela se tornou com Constantino uma religião permitida, tolerada, e com Teodósio, logo depois, ela se transforma na religião oficial. Essa religião, ela se transforma numa religião muito influente, uma religião que vai conquistando cada vez mais adeptos no coração do Império Romano. E como Roma era a cidade mais rica do Império, mais poderosa, era o centro cultural, intelectual, político, militar, você conquistando adeptos nesse local, você tem uma vantagem muito grande também no sentido dessa religião ser divulgada, ser expandida e assim por questões aí que muito controversas, mas a gente percebe que mesmo após o declínio romano a estrutura, né, da igreja, dessa instituição chamada igreja, ela, de certa forma, guarda e ela se torna herdeira do modelo de gestão do Império Romano, da burocracia romana e vários outros aspectos. Mas o que nos importa é que houve um período chamado período dos pais da igreja. Quem eram os pais da igreja? E vejam, a igreja a religião cristã já havia se deslocado do seu eixo lá no Oriente e ido para a Europa. E os maiores pensadores da fé já não estavam mais lá no Oriente, já estavam na Europa. E aí o que acontece? Eram homens dedicados em, de certa forma, defender pelo uso da razão e da racionalidade algumas questões da fé.
Aí nós entramos então na Idade Média, e a filosofia medieval, ela surge exatamente nesse período aí em que a gente está percebendo que várias pessoas estão se convertendo ao cristianismo e intelectuais. A filosofia medieval foi desenvolvida na Europa, é importante te lembrar, na Idade Média, do século V até o século XV. Trata-se de um período de expansão e consolidação do cristianismo na Europa Ocidental. A filosofia medieval tentou conciliar a religião com a filosofia, ou seja, a consciência cristã com a razão filosófica e científica, de certa forma, a teologia cristã com a filosofia grega. Foi uma tentativa durante toda a Idade Média. Bom, pode parecer paradoxal em nossa época, mas naquele tempo era perfeitamente compreensível. Muitos filósofos dessa época também faziam parte do clero ou eram religiosos. Era muito comum que muitos pensadores, né, fizessem parte do magistério da igreja e do clero da igreja e, portanto, tivessem uma fé a priori que mobilizava o interesse filosófico. Isso é importante a gente pensar. Nesse momento, os grandes pontos da reflexão para os estudiosos eram a existência de Deus, a fé e a razão, a imortalidade da alma humana, salvação, pecado, encarnação divina, livre-arbítrio, dentre outras questões. Ou seja, a filosofia assumiu discussões metafísicas e religiosas nesse período. Sendo assim, né, as reflexões desenvolvidas no medievo, na Idade Média, ainda que pudesse contemplar estudos científicos, não podiam contrapor a verdade divina revelada pela Bíblia. Ou seja, aí a gente tem um problema, porque a filosofia ela se caracteriza pela autonomia do pensar. Nesse aspecto, na Idade Média, havia um limite. Qual era o limite da reflexão? A não contradição dos dogmas da fé. Então, todos tinham uma liberdade até o ponto em que não estavam negando a fé. E, né, então é importante a gente lembrar que nesse período então, houve uma junção da teologia com a filosofia, sendo que em todo momento havia uma proeminência maior da teologia sobre a filosofia. Então, era fé e abaixo da fé razão. Então, a razão estava ali, mas de maneira ela era sujeita, ela estava sujeita hierarquicamente à teologia e à fé. Então, quais são as características principais dessa filosofia medieval? A inspiração na filosofia clássica, a gente vai ver o que isso significa, né? A união da fé cristã e da razão, a utilização dos conceitos da filosofia grega ao cristianismo, ou seja, estava se usando conceitos e categorias da filosofia para explicar a fé. E a busca da verdade divina, a busca da revelação, essa era a grande questão que mobilizava os grandes filósofos durante a Idade Média. Primeiro momento então, da Idade Média, nós temos a patrística. A filosofia patrística, portanto, ela foi desenvolvida a partir do século IV e permaneceu até o século VIII. Recebe esse nome porque os textos desenvolvidos no período foram escritos pelos chamados padres da igreja, né? Sabemos que a palavra padre no latim é a palavra pai, né? Ou seja, os pais da igreja. Por isso, então, patrística, porque foi filosofia produzida por essas pessoas que estavam com caráter apologético, de defesa mesmo da fé, usando os conceitos da filosofia. Então, a patrística se preocupava em adaptar os ensinamentos da filosofia grega aos princípios cristãos. Baseava-se nas obras de Platão e identificava a palavra de Deus como o mundo das ideias platônicas. Lembra que eu falei que a gente ia falar um pouquinho sobre a influência? Então, vejam só, a patrística teve uma influência muito grande da filosofia platônica. E aí a gente tem que perceber como que isso aconteceu. Porque o principal filósofo da patrística, que era o Santo Agostinho, ele tinha uma influência do neoplatonismo. Então, o neoplatonismo, as ideias de Platão retornaram para os debates, para as discussões, e automaticamente, então, via esse Plotino, que é um autor muito importante desse período, e quando, então, Agostinho assume um protagonismo maior dentro da igreja e do clero da igreja, ele vai trazer com ele a estrutura do pensamento platônico. E vamos lembrar um pouquinho de Platão lá atrás, tudo está interligado, vocês estão vendo, né? Platão acreditava no mundo das ideias e que o mundo inteligível fosse superior
ao mundo sensível, ou seja, o mundo da matéria, que é esse mundo aqui, e o mundo das ideias, que seria uma outra realidade. De certa forma, a patrística vai assemelhar o mundo da matéria ao nosso mundo e o mundo das ideias ao mundo espiritual, aí, entre aspas, o mundo divino. E vai dizer então, bom, assim como o mundo das ideias para Platão é superior ao mundo da matéria, então o mundo de Deus, né, o mundo espiritual onde está Deus, ele também tem uma posição hierárquica maior do que o nosso mundo. Então a verdade não está aqui, a verdade está lá, né, está com Deus. É, esse mundo aqui é passageiro, decaído, né? Enquanto o outro mundo, a realidade divina, é um mundo eterno, perfeito. Então, as categorias do mundo ideal de Platão vai se aproximando das categorias também da realidade onde está Deus, onde está a fé. Isso vai então ligando a filosofia platônica à patrística, a esse primeiro momento da filosofia. Ele vai, digamos assim, incentivar ou favorecer muito o desenvolvimento da religião, porque afinal de contas as categorias filosóficas estão agora comprovando que aquilo que era dito na fé era verdade. Então houve um favorecimento do pensamento religioso e expansão cada vez maior da defesa da fé a partir de elementos da racionalidade da filosofia grega, em vários aspectos. Então, a cidade de Deus, a cidade dos homens, né? O Agostinho vai escrever dizendo isso, que a Deus é o poder atemporal. Então, portanto, a religião deve ter a proeminência nas decisões políticas, porque afinal de contas, Deus pertence ao poder atemporal, sobre todos os outros poderes, maior e duradouro e eterno. Então, essa é uma fase inicial do desenvolvimento da filosofia medieval, quando o cristianismo está concentrado no Oriente e vai se expandindo pela Europa. Dentre os padres da igreja, destacam-se Santo Irineu de Lyon, Santo Inácio de Antioquia, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio de Milão, entre muitos outros. Mas agora, indiscutivelmente, o mais conhecido e o mais famoso de todos foi Santo Agostinho de Hipona. É importante lembrar que Hipona era uma cidade, pessoal, lá no norte da África. Então, Agostinho, ele tem toda a sua filosofia, o seu pensamento produzido a partir do continente africano. Então, Santo Agostinho é um dos grandes filósofos do nosso período histórico que influenciou a sociedade ocidental e era um pensador, digamos assim, africano. Né? Muitas vezes isso é ignorado, deixado de lado, mas a cidade de Hipona ela fica no norte da África. E a partir dali ele influenciou todo o pensamento ocidental, a teologia católica e a filosofia também que chegou até a nós. Então, escolhi um pensamento de Agostinho, uma frase atribuída a ele, para a gente abrir nossa discussão sobre ele mais especificamente. Olha que interessante. Deus não espera que submetamos nossa fé a ele sem razão, mas os próprios limites da nossa razão tornam a fé uma necessidade. Então, como eu falei, como a filosofia medieval ela se caracteriza por esse elemento da junção da fé e da razão, a gente vai ver sempre esses paradoxos se encontrando, sempre essas questões implícitas na discussão. E aí, a gente fica com a razão ou fica com a fé? O Agostinho está fazendo um esforço retórico, literário enorme para poder fazer a junção dessas duas forças aí. É isso que ele está tentando fazer, casar a fé com a razão. Só que são pessoas com, digamos assim, personalidades muito diferentes, né? Incompatíveis, que não dá para viver junto, mas ele está forçando a barra ali para poder ter um casamento aí entre a fé e a razão durante a Idade Média. E, diga-se de passagem, funcionou. Né? Então ele surge então como um reformulador, né, dessa teologia católica nascente ali, explorando temas que estavam além das questões do platonismo. Então ele vai além do platonismo ainda, apesar de ter como base, né, o platonismo, ele explora além disso. Agostinho buscava na razão a justificativa para a fé. Então vejam só, eu tenho a fé, mas só quero usar a filosofia para comprovar aquilo que eu já creio. Era um uso meio que utilitário da racionalidade.
Entre os muitos tópicos nos quais trabalhou, explorou a questão da liberdade humana, do livre-arbítrio, né? Defendendo que a graça divina seria o elemento garantidor da liberdade. Formulou ainda a doutrina do pecado original e a teoria da guerra justa. A gente vai ter vários assuntos no qual o Agostinho de Hipona deu a sua colaboração e a sua contribuição, que foi muito importante, inclusive, para a gente poder ter as estruturas de pensamento que o Ocidente tem hoje, tem muito a ver com essa filosofia produzida aí nos dias de Santo Agostinho. A outra escola também muito importante para a gente poder debater aqui é a que segue a patrística, que é a escolástica. Vamos dizer o seguinte: se lá na patrística a gente tem o elemento da fé e o elemento da razão, sobrepondo a fé à razão. Na escolástica há uma inversão. A escolástica, por algumas características próprias, algumas influências, ela então, de certa forma, a razão ela tem um espaço maior. E aí então você vai ter um outro tipo de religiosidade também, um outro tipo de postura, né? Porque apesar de ainda você ter o elemento religioso junto com a filosofia, mas o pensar livre começa a ter mais espaço e mais autonomia. No entanto, que após a escolástica nós temos movimentos muito reformadores na academia. As grandes universidades europeias surgem nesse período, por isso que o nome é escolástica, né? Vem de escolas, a formação de escolas, de locais de estudo, de investigação, com posturas empíricas, não apenas contemplativa. A Idade Média tinha essa questão muito contemplativa, né? Ali está a montanha, vamos contemplar, vamos olhar para ela. Enquanto você tem, por outro lado, ali tem a montanha, aí você vai investigar para saber o que é, ao invés de contemplar, de ficar só olhando, né? Na escolástica ou nessas posturas mais empíricas, no empirismo, você tem agora a manipulação disso, né? A experiência, saber o que é, como funciona, as essências, o funcionamento. Essa é a grande, digamos assim, tendência do escolasticismo ou da filosofia durante a escolástica. E olha a importância agora. Bom, nós discutimos que Platão lá atrás era rival de Aristóteles, né? Apesar de terem uma relação de discípulo-mestre, mas havia algumas controvérsias entre eles. Essa controvérsia chega agora também na Idade Média. Se a patrística tinha uma influência muito grande do pensamento platônico, a escolástica vai ter uma influência enorme da filosofia aristotélica. Então foi um movimento medieval e o período dele, lá do século IX até o século XVI. Ou seja, logo sucede, né, a patrística com uma forma, com outra influência, com outras, digamos, plataformas, outras categorias de investigação. Não contemplativo, mas agora de manipular, de ir, de ver, né, de experimentar. Então ela surge com o intuito de refletir sobre a existência de Deus, da alma humana, da imortalidade, em suma, deseja justificar a fé a partir da razão. Volto a dizer, o elemento religioso continua presente, mas ele já não tem tanta força quanto lá na patrística. Os escolásticos, portanto, que assim eram chamados, defendiam que era possível conhecer Deus através do empirismo, da lógica e da razão. Olha a empreitada que eles se propuseram a fazer, né? Tentar provar a existência de Deus por meio da razão e da lógica. Eles vão usar os argumentos também da filosofia. Nesse período, o filósofo mais importante foi São Tomás de Aquino e sua obra Suma Teológica, onde estabelece os 5 princípios para provar a existência de Deus. A escolástica permaneceu em vigor até a época do Renascimento, quando começa a Idade Moderna. Mas vamos retomar aqui essa questão da influência aristotélica. Vocês lembram lá na filosofia aristotélica tinha um elemento muito importante. Quando Aristóteles ia estudar a origem das causas, ele dizia o seguinte: não existe nenhuma causa sem causalidade. Então, para tudo que existe, houve uma causa anterior. Só que vai chegar um momento que precisa ter uma causa primeira. Essa causa primeira ele chama de motor imóvel, que é uma causa não causada. O que o Tomás de Aquino vai fazer? Ele vai pensar de uma maneira muito elaborada e falar, opa, achamos então a justificativa para a existência de Deus. Deus é esse motor imóvel.
ou essa causa não causada, causa sem causalidade. Então ele vai atribuir e provar a existência de Deus a partir de uma categoria filosófica, né? Então, assim, essa era a filosofia da escolástica, e esse foi o pensamento de São Tomás de Aquino. Olha uma frase interessante aí do Tomás de Aquino, para a gente poder também falar um pouquinho sobre ele especificamente. Olha o que ele falou: dei-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar, acerto para começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. Por mais que você tenha aí o elemento Deus também, que é a questão da fé, mas você tem aí também alguém que está, de certa forma, preocupado com método, preocupado com formas, com aprendizagem, com conhecimento, não apenas com a questão contemplativa. Então, essa está aí a diferença entre a filosofia tanto do Agostinho e do Aquino, quanto do Platão e do Aristóteles. Porque há na filosofia do Aristóteles, né, e consequentemente por influência dele na filosofia do Aquino, essa dimensão exatamente do empirismo, do método, da busca, da pesquisa, e não apenas da aceitação contemplativa do mundo, né, das ideias, enfim. Então, esse pensador, São Tomás de Aquino, foi o maior expoente da filosofia escolástica, membro da Ordem dos Dominicanos e professor da Universidade de Paris. Aquino foi aluno de Santo Alberto Magno, em 1206, até que nasceu em 1206 e morreu em 1280. Bom, e aí vejam só, qual é uma das ideias centrais aí do Tomás de Aquino? Trivial para a gente entender o pensamento dele. Uma de suas ideias centrais é a rejeição do absoluto antagonismo entre a fé e a razão. Veja, o que eu falei agora mesmo, né? Que ele estava tentando unir um casal que era muito incompatível, né? Razão e fé. Mas ele vai dizer assim, ó, não existe esse absoluto antagonismo. As coisas estão entrelaçadas e é possível, então, uma conciliação. Ele vai dizer, então, que existe dois tipos de verdades. As verdades da fé, que são atingíveis apenas por meio da revelação cristã. Então ele vai dizer, ó, existe verdades a partir da fé também. E ele vai dizer, mas existe verdades naturais também, que é a razão, que é obra de Deus através dela. Então, sendo a razão obra de Deus, poderíamos alcançar essas verdades tanto pela fé como pela razão. E aí vejam, ele conclui dizendo: a fé e a razão seriam muitas vezes rios que desembocam no mesmo oceano. Então, por vias diferentes, tanto pessoas de fé quanto pessoas extremamente racionais poderão, de alguma maneira, chegar às mesmas conclusões. Bom, o que fica então aqui para a gente poder compreender o pensamento de Tomás de Aquino? Ele ainda está dentro do paradigma medieval, aonde a fé e a razão estão unidas. No entanto, percebe-se em Tomás de Aquino uma certa já autonomia e saída para uma forma mais positiva e empírica de pensar. Bom, aí no campo da política, o Tomás de Aquino também vai dar algumas sugestões aí. Ele vai dividir as leis de três formas, pessoal. Então a primeira forma é a lei natural. A lei natural, ela visa preservar a vida. A lei positiva, que é estabelecida por nós, visa preservar o coletivo, a sociedade, o grupo. E a lei divina, que conduz o homem à vida cristã e ao paraíso, guiando as outras leis. Então, para a gente poder então fazer aqui a nossa finalizar o pensamento aqui de Tomás de Aquino, ele acreditava que o Estado deveria estar submetido à Igreja. Portanto, por ser a Igreja representante do poder divino atemporal, o Estado deveria estar submetido à Igreja. Então agora vamos fazer um resumo final. A filosofia medieval está dividida em dois períodos, a patrística e a escolástica. Na patrística, o principal pensador é Agostinho,
influenciado pelas ideias de Platão. Na escolástica, o principal pensador é Tomás de Aquino, influenciado pelo pensamento de Aristóteles. É isso aí, pessoal. Muito bem. Aí estão as referências bibliográficas. Hoje a gente tirou as nossas reflexões. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.